Capítulo 8, versículo de número 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Pode estar assentado em nome de Jesus. Eu leio de novo. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quem quer ouvir a voz do Senhor pela palavra? Nós conhecemos a Bíblia e sabemos que após a queda do homem, o pecado entrou no mundo, e o próprio Deus concluiu em Gênesis capítulo 6, que o homem é mau continuamente. O que Deus estava dizendo é que a maldade do homem seria progressiva, que a partir do pecado original, ele iria abrigar outros pecados dentro dele. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, no ápice do seu desespero, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, não obstante o homem ter caído, Deus não desistiu dele, e logo em Gênesis, o Senhor já libera uma profecia, uma palavra messiânica, dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em todo o Antigo Testamento, nós presenciamos o apontar profético, revelando o pecado, mas também declarando que viria um que tiraria o pecado do mundo. A palavra profética encerrada em Malaquias diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A Bíblia está declarando que Jesus viria e estaria entre nós. Se você ler a Bíblia em João capítulo 1 e versículo 1, o texto bíblico diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, e no versículo de número 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus tinha como marca no seu ministério a peregrinação. Não obstante o espaço geográfico de sua atuação não ser tão expansivo, Jesus praticamente não descansava. Quando você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 1, você percebe que Jesus, ele passa o dia inteiro ministrando a cura. Ele vara a noite ministrando a cura, e pela manhã ele vai se retirar a um lugar deserto para buscar a presença de Deus. Enquanto ele está nessa espécie de retiro espiritual, alguém busca ele declarando assim: a multidão está te procurando. Jesus poderia se dar o direito de ficar ali dizendo: depois da tarde eu os atendo. Mas Jesus, com prontidão, se levantou e logo foi atender às necessidades. E ele declarou: foi para isto que eu vim. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo e andou desfazendo as obras do diabo e curando a todos os oprimidos. Quando Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele toma o pergaminho da declaração profética de Isaías, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu
para proclamar boas novas aos cativos, libertação aos prisioneiros e vista aos cegos. Jesus, ele andou pregando, declarando, e o texto bíblico que nós fizemos leitura, diz que Jesus, ele andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, proclamando a palavra, e o texto faz questão de dizer que os 12 iam com ele. Só que o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz a Bíblia que enquanto os seus discípulos o rodeavam, ele começou a ser elevado aos céus, e enquanto eles estão apavorados, a voz angelical diz assim: varões galileus, por que estáis olhando aquele que está sendo elevado aos céus? Porque da mesma maneira que ele foi, ele virá. Quem dá glória a Deus por isso? A grande questão é esta, que no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, enquanto Jesus caminha, enquanto Jesus vai, acontece neste capítulo pelo menos 4 milagres pontuais. 4 milagres que acontecem quando nós nos atrevemos a levar Jesus nestes ambientes. Eu tenho que lhe dizer que geralmente quando a expressão é pregar, anunciar, ali está um verbo de ação. Se você ler no mesmo capítulo 8 e no versículo de número 5, o texto diz assim: e um semeador saiu a semear. Nunca no contexto da palavra há um contexto estático, estagnado e parado. A Bíblia diz no Salmo 126, versículo de número 6, aquele que leva a preciosa semente. Não há espaço para vagarosidade, não há espaço para ficar num canto, não há espaço para ficar encalacrado dentro de casa. A palavra de Deus tem que ser levada, enviada, declarada, proclamada, para que ela surta efeitos. É por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, e o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir, acordando ele, não sabendo ele como e quando, mas aquilo que era semente produziu erva, a erva deu espiga, e na espiga estava cheio de grãos. Só há o milagre da germinação, porque alguém se atreveu a lançar a semente. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes capítulo 11, lança a tua semente pela manhã e pela tarde, e não retire a sua mão, porque você não sabe qual delas, ou se ambas darão fruto. A grande questão é que Jesus já foi, não está mais de forma corpórea entre nós, mas ele deixou declarado: eu irei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolador. Ele disse: então eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Perceba que o versículo 1 do capítulo 8 diz que os 12 iam com Jesus. Agora Jesus que vai com os 12 e com tantos quantos quiserem levar Jesus e proclamar a sua palavra. É por isso que o versículo que repito e tenho que dizer é 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, de sorte que fostes de novo gerado pela palavra de Deus viva, como semente incorruptível. A expressão usada por Pedro é na verdade uma figura de linguagem atribuída à noite de núpcias, que pela conjunção carnal, a semente
semente é depositada, e uma vez depositada, produz a gravidez, e a criança nascida leva a genética do pai. O que Pedro está dizendo é isto: se vocês nasceram de novo, agora a natureza de Deus está dentro de vocês, oh glória. É por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Tem algo de Deus dentro de nós, que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6 e no versículo 19, que nós somos templo de Deus e morada do Altíssimo. Eu tenho uma notícia para lhe dizer: Jesus mora aí dentro de você. Jesus mora aí. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 27, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo agora não está em forma física, mas Ele habita dentro de nós, e onde um crente vai, Jesus vai com ele. Onde um crente entra, Jesus entra com ele. Esta noite eu recebo autoridade para dizer: a palavra não pode estar estacionada, a palavra não pode estar num canto, ela tem que ser levada. Quem recebe esta palavra? É por isso que Marcos 16:15 diz: ide e pregai. A expressão de outra tradução, o verbo está no gerúndio, indo e pregando, porque a pregação é uma ação contínua. Eu não vou, eu já estou indo. Se acordei cedo e fui para o trabalho, eu já estou na minha missão da proclamação do Evangelho. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu declaro: haverá um novo tempo na vida de muitos dos irmãos que aqui estão. Tempo de milagre, tempo de libertação, tempo de renovo. Por quê? Porque você vai sacudir a poeira, vai levantar a cabeça, vai colocar a mão no arado e vai pregar o Evangelho. Oh glória! A primeira menção milagrosa está no capítulo de número 8 e o versículo de número 22 a seguir. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus em um barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda. Jesus os desafia a passar para o outro lado do lago, ou a expressão mar, e diz a Bíblia que no meio houve uma grande tempestade. Vocês conhecem a história. Jesus está no barco, e quando Jesus é despertado, ele dá uma palavra de ordem. Preste atenção que isso aqui é a autoridade de Deus na minha e na sua vida. Jesus dá uma palavra de ordem: aquieta-te mar, fique mudo vento. E o texto diz que houve grande bonança. Nesta tarde ainda voltei a verificar qual é o mistério desta bonança. Esta expressão significa paz, paz preservada, paz protegida, independente do que acontece do lado de fora. É uma paz que é intocável dentro de nós. Agora, o que me chama a atenção, e creio que aquele barco viria a pique, aquele barco afundaria se Jesus não estivesse ali. O que eu quero lhe dizer é que tem muitas casas sofrendo tempestades, tem muitas casas como embarcações que já estão sofrendo o vento contrário, e algumas já estão sucumbindo, algumas já estão naufragando. Mas se alguém hoje for atrevido e ousado e levar Jesus naquela casa, a tempestade vai ter que parar. Prepara-te, porque quando você entrar lá, não vai ser a cesta básica, ainda que tenha tal importância, não vai ser o mantimento, mas vai ser Jesus na sua vida que vai aquietar aquela tempestade. O que me chama a atenção, pastor Francisco, é que esta expressão, ela também é mencionada em Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 4. E quando a história da tempestade
é narrada, há pelo menos 4 expressões, dependendo das interpretações ou das traduções, que me chama a atenção. A primeira é que a Bíblia diz que o barco, ele era varrido pelas ondas. Sabe o que é um barco varrido? Você quer remar e ir para a direita, mas o vento lhe empurra para a esquerda. É exatamente o que Paulo viveu em Romanos capítulo 7. Ele diz: o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Olhe para mim, tem pessoas que querem servir a Deus, tem pessoas, tem famílias que querem vir nesta igreja, mas eles estão sendo varridos pela tempestade da dúvida, tempestade do descrédito. Eles colocam a gente dentro da mesma mala que os outros que estão escandalizando. Eles estão varridos. Olhe para mim, eu posso duvidar da fé de alguém, mas Deus não duvida, porque eu vejo o exterior, mas Deus vê o interior. Então olha esta palavra e recebe ela. Tem pessoas preciosas varridas, elas estão sendo levadas para outro lado, mas esta noite Deus está levantando missionários e missionárias que vão levar a palavra em movimento. Ei, glória, levante a mão para receber esta palavra profética. Tu vais colocar a planta do teu pé naquela casa, o vento vai cessar, a tempestade vai parar, e quem queria vai vir, porque Deus vai te usar para trazer. Eita! Eu recebo a autoridade. Pastor Lindomar, tem gente aqui que vai sair desta conferência com tanta autoridade que se o diabo não sair da frente, tu vai passar por cima. Aquela casa Deus entregou nas tuas mãos, aquela família Deus entregou nas tuas mãos. Olha que glória que está sobre nós. Quem recebe esta palavra, ela vai com você. O texto diz, em outra tradução, que o barquinho era açoitado pelas ondas. Açoitado pelas ondas tem outra conotação. O salmista disse assim: eu estou sendo açoitado pela língua mentirosa. Então ser açoitado é ser rotulado com o rótulo do descrédito. Eu me deixo em pânico a ideia de pensar que crentes se tornaram seletivos na pregação. Tem crentes que separaram uma classe e as dignificaram de ouvir a pregação. Só que um dos congressos que preguei aqui, o tema era: ide pregai todo o evangelho a toda criatura, a toda. Você não tem o direito de selecionar os ouvintes. É Deus que abre a porta da pregação e você tem que pregar. Olhe para mim aqui, ó, lá perto da sua casa, quem sabe vizinho, tem alguém que já foi açoitado. Como assim? Já rotularam aquela casa, já disseram: daqui não sai nada que presta. Sabe como é que diziam na minha casa? Era uma expressão do Rio Grande, capaz que aqui não existe. Alguém dizia assim: ali é a casa do banzé, ali é a casa do grito, ali é a casa da briga, ali é a casa do quebra-tudo. Só que alguém chegou e pregou, e no ano de 99 Jesus disse: eu vou encontrar este menino com 15 anos e vou fazer dele um pregador da palavra. Eu não sei, mas alguém já rotulou uma família lá no teu bairro e disse: vamos açoitar, porque isso aí não vai dar nada, isso aí é louco da cabeça, é prisão, loucura e morte. Mas alguém vai chegar lá levando Jesus, levando Jesus, levando Jesus, levando Jesus. Deixa eu ver quem vai levar Jesus, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. Tem gente aqui que vai? Jesus vai contigo. Glória, aleluia. Quantos aqui reconhecem que se não fosse a pregação da palavra chegar, você não estaria tão bem quanto está hoje? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem é que foi alvo de uma visita? Quem é que foi alvo de uma visita, uma pregação? Quem foi? É porque quando Jesus entra, a tempestade tem que parar. Quem recebe esta palavra? Pastor Lindomar, eu não posso ser injusto. Se eu estou vendo a tempestade, eu tenho
tenho em mim quem pode acalmar aquela tempestade. Você tem que sair da sua bolha social e dizer: Deus me levantou como um proclamador da palavra. Entra lá e libera a palavra, entra lá e prega, recebe. A tua tarefa não é converter ninguém, e Deus não te chamou nem para brigar com o vento e com a tempestade. Abre a boca e prega, e aquele que você pregou é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, e ele aquieta o mar. Jesus pregava de aldeia em aldeia, oh glória. O texto diz que as águas enchiam o barco. Está aqui no versículo 23 do capítulo 8. As águas entravam no barco. O único lugar que não pode ter água é dentro do barco. Quantas águas amargas já entraram dentro das famílias? Desvios morais, jogatina, embriaguez, drogadição, sexualidade pervertida. Não tem solução na psiquiatria, na psicologia, ainda que respeito o trabalho deles, e nós nos vemos perdidos às vezes sem resposta para a psique humana. Mas tem algo no homem que só pode ser solucionado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Tem demônios que não vão sair pelo meu conselho, por mais espiritual que seja, mas vai sair na autoridade daquele que é o nome sobre todo nome. Ei, Deus, alguém tem que receber isso aqui. Tem água entrando dentro da embarcação, mas Jesus vai entrar lá contigo. Tem mãe sofrendo com o filho que vai sair hoje, vai voltar só sábado, vai voltar só domingo à tarde. Mas eu tenho uma notícia: você vai levar Jesus naquela casa. Oh glória, eu levanto a minha mão na autoridade do Espírito Santo. Eu levanto a minha mão na autoridade para dizer: Jesus está entrando e a água vai embora, e o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Ele só vai afundar se você não levar Jesus até lá. A quarta expressão deste texto da tempestade diz que eles já estavam cansados de remar. Eles já estavam cansados. Olhe para mim, ande por aí. Você está num aeroporto, você vê as pessoas fadigadas. As pessoas estão no afã da busca do seu sonho, da sua realização, dos negócios, mas há uma expressão de cansaço. Você vai de férias, compartilha o mesmo ambiente do hotel, e você vê que as pessoas vão para descansar, mas elas estão cansadas, porque foi Jesus que disse, Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh glória! Tem cansaço que não adianta trocar de colchão, não adianta comprar travesseiro novo, não adianta ter ar-condicionado no quarto. Tem cansaço que não sai tomando vitamina. Tem cansaço que só sai se Jesus chegar naquela casa. Se Jesus chegar, o cansaço vai. Deus, oh bendito Espírito Santo, deixa eu ver quem vai levar Jesus para os cansados. A Bíblia diz em Provérbios 25 que o portador de boas novas é como quem leva água fresca para um povo sedento. Recebe esta palavra agora. Olha aqui, recebe. Deus vai te usar para levar Jesus naquela casa cansada. Alguém disse: não dá mais para viver, não dá mais para sair de casa, não dá para sonhar, mas tu vai chegar lá e dizer: trouxe quem muda a história, trouxe quem muda a história. Tu vai chegar lá, o diabo vai olhar fraquinho, né? Mas quando ele levantar o olhar, ele vai ver quem vai contigo. Vai contigo o general dos generais, o todo-poderoso, o todo-poderoso. Oh glória, oh glória. Eu percebo no Espírito casas recebendo um tempo de bonança. Oh glória, oh glória.
eu percebo no Espírito, agora não é para nós levarmos, tem gente aqui dentro que já cansou de remar. O Espírito de Deus vai renovar as tuas forças hoje. O Espírito de Deus vai transformar você, quem recebe esta palavra, ele vai renovar a sua vida espiritual. Jesus foi e aquietou a tempestade, os efeitos da palavra em movimento. E perceba que enquanto Jesus, ele está adormecido, eles estão quase afundando, e o texto diz que eles estão em perigo. Então Jesus tem que ser despertado, para que as coisas voltem à normalidade. Recebe esta palavra. Jesus tem que ser despertado, para que as coisas voltem à normalidade. Mas Jesus continua a sua peregrinação, e ele continua de maneira indireta e direta, nos ensinando que enquanto missionários, nós devemos levar a palavra, para que outros milagres aconteçam. E o próximo milagre está no capítulo 8, a partir do versículo 26, na verdade, é uma história que parece mais um filme de terror no seu início, depois é um filme de entrega, é um filme de restauração. Por que eu lhes digo que é um filme de terror? Porque Jesus vai em um lugar, e quando Jesus chega ali, do meio do cemitério, sai um homem gritando, sai um homem tomado por espírito maligno, e vocês conhecem a história do gadareno. Só que é importante perceber que esse homem está vivendo exclusões, ele está vivendo prisões, e a palavra de Deus chega e muda tudo. Repito, ele está vivendo exclusões, ele está vivendo prisões, mas quando a palavra de Deus chega, ela muda tudo. Quem recebe esta palavra? Não importa como está o cenário, quem está indo contigo para aquele lugar tem poder para mudar o cenário. Oh glória! Não importa como foi até o dia que você chegou lá. Quando você chegar lá, haverá um antes e um depois, porque Jesus entra contigo lá. Agora, o texto bíblico diz, no capítulo 8 e no versículo 27, há pelo menos 3 observações das exclusões que ele está vivendo. A primeira é que este homem não habitava em qualquer casa. A segunda é que este homem vivia entre os sepulcros. E a terceira é que este homem, ele não andava vestido. Perceba quão problemática é a situação deste, que é chamado de um endemoniado gadareno. Ele não vivia em casa. Você sabe que casa tem pelo menos 3 significados. Proteção, tem o significado de conforto, e também tem o significado de comunhão. Esse homem não tem conforto, esse homem não tem descanso, esse homem não tem comunhão, ele não tem convívio social, ele deixou de viver de maneira gregária, e agora ele está isolado em um lugar que ninguém tem alegria para ir. Tanto é que alguns já esqueceram de lá, e para lá, se pudesse, jamais voltaria a enterrar alguém. Ele está vivendo em um lugar de desprezo, em um lugar de tristeza. O pior é que ele não está ali em um lugar cômodo, ele está vivendo entre os sepulcros, ou seja, ele perdeu a dignidade. Irmãos, vocês têm que pensar neste cenário. O mais parecido que alguns de nós já viu é de alguém viciado na pedra do crack, com uma expressão esquelética, com os dedos queimados, e está todo espiado. Eu lembro de um que vi ele tentando se esconder atrás de um arbusto que não tapava nem uma orelha dele, que dirá ele inteiro. Mas ele estava numa noia tão louca que ele achava que as pessoas estavam perseguindo ele. Este gadareno, ele está entre os sepulcros, e diz a Bíblia que também ele não andava vestido. Lembremos-nos que roupa aqui fala de moralidade, fala de preservação da intimidade. Agora a imoralidade tomou conta. Me parece que o quadro deste moço é o quadro da degradação de parte da sociedade, que perdeu o convívio, que não tem mais comunhão, que habita em regiões de desprezo, e o pior, perdeu qualquer senso
senso de moralidade. Este é o cenário que Jesus está chegando. Não bastava estas exclusões, há pelo menos 3 prisões que ele está. O versículo de número 27 diz que havia muito tempo que os demônios se apossavam dele, ou seja, ele foi condicionado a viver em uma bolha de subjugação, e ele não tinha mais percepção do tempo. Se perguntasse para ele, há quanto tempo você está aqui? Ele não saberia dizer, porque o texto diz que há muito tempo ele estava possesso. Em segundo lugar, o versículo 29 diz que ele era impelido por demônios ao deserto, ou seja, a palavra impelido é obrigado, levado à força, empurrado. Ele perdeu a sua vontade. Tem gente que não quer estar do jeito que está, mas perdeu a própria vontade, está dominado, e a Bíblia diz em João, que quem peca é escravo do pecado. Tem gente que você julga e diz, tem que ter vergonha na cara não liberta ninguém. O que liberta é o que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não bastava isso. O versículo de número 30 diz que agora nem identidade ele tem mais, porque a pergunta é, qual é o teu nome? E o nome do indivíduo não aparece. O que aparece é o nome da possessão. Nós somos muitos, então nós somos uma legião. Ele perdeu a identidade. Não bastava perder a moralidade, não bastava perder o convívio, agora ele perde a identidade. Tem gente por aí que já não é mais chamada pelo nome, é chamado de cavalo, é chamado de mula, é chamado de qualquer outra palavra depreciativa, menos pelo próprio nome. Olhe para mim, esta circunstância só pode mudar se eu levar Jesus até lá. Recebe esta palavra? Jesus vence a tempestade, e Jesus chega do outro lado. Naquele lado não tem um político famoso, naquele lado não tem um cantor famoso, naquele lado não tem ninguém que possa dar uma oferta, mas tem uma alma que precisa ouvir a pregação. Oh glória! Jesus vai, e quando Jesus chega lá, ele bota a planta do pé. Olhe para mim, quando você for, não importa se o teu sapato é cromado ou não é cromado, não importa se ele é italiano ou não é, mas quando você pisar, é Jesus pisando com você. Não importa se é sapato ou é um tênis de marca ou não de marca, de grife ou não grife, se você for, te prepara, porque Jesus vai contigo, Jesus vai contigo. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo, aleluia. Um recado aos jovens hoje aqui, Jesus vai te revestir com tanto poder, que segunda-feira tu entra naquela escola, mas entra de cabeça erguida, porque tu vai, Jesus vai, tu vai, Jesus vai, tu vai, Jesus vai, tu vai, Jesus vai contigo. Oh glória, levante a mão ao céu. Oh glória. Eu sinto uma ousadia entrando no coração de alguém hoje aqui. Esta timidez vai embora. Oh glória, oh glória, oh glória. Esta timidez vai embora, porque Deus vai tomar os teus lábios. Jesus vai contigo. Oh glória, aleluia, aleluia. Diz o texto, para resumir, que Jesus pisa, ele se dobra, e então os milagres começaram a acontecer. Onde Jesus chega, os milagres começam a acontecer. Onde eu levo Jesus, os milagres começam a acontecer. E o texto diz que aquele rapaz é liberto. E então a Bíblia diz que agora no versículo de número 35, ele está assentado aos pés de Jesus. Oh glória! Eu já ouvi esta frase e repito: o lugar mais alto que alguém pode estar é aos pés de Jesus. Esta linguagem Paulo usa diferente, mas explicando a mesma coisa. Ele diz em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Eita!
Aleluia, eu sinto a graça de Deus. Quando você lê Mateus 9, que o texto diz assim: eu não vim chamar a justo, eu vim chamar a pecadores. A expressão chamar ali do original bíblico é tirar as pessoas que estão sentadas no chão e dar um lugar de destaque. Jesus vai tirar gente do cemitério e vai fazer missionário, mas é você que vai levar a palavra até lá. Oh, glória! Você imagina? Eu li hoje, fiz questão de ler nos 3 evangelhos a mesma história. O texto de Mateus 8 diz que ele era feroz. O texto de Marcos 5, versículo 4 diz que ninguém podia amansar esse homem. Ai, que loucura, pastor. Ninguém, que sempre tem um mais valente mais que o outro, mas esse aqui ninguém podia amansar, mas chegou um. Ei, alguém já disse, né? Ali não tem jeito, ninguém consegue, mas tem um que consegue. Oh, autoridade do Espírito Santo. Sabe aquele parente que todo mundo já rotulou e disse: esse não vai? Tem um que vai fazer ir. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Oh, glória. Ninguém podia amansar. O homem feroz, o homem que rompia as cadeias, agora está sentado aos pés de Jesus. E o versículo 35 diz que aquele que andava sem roupa, agora ele está vestido. O mesmo versículo 35, aquele que o texto diz que os demônios impeliam e se apossava tanto tempo, agora diz a Bíblia que ele está em perfeito juízo. Irmão, Deus é especialista em colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia, aleluia. Eu sinto do Espírito Santo para liberar uma palavra aqui, ó. Deus vai te levar num ambiente que pela lógica social está de cabeça para baixo. Não tem mais nada para fazer humanamente, mas tu vai na autoridade daquele que mora dentro de ti, daquele que mora dentro de você, oh glória. Tu vai na autoridade daquele que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, ele tem um nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele está contigo, ele está dentro de você. Tu vai chegar lá e quem estava fora de si vai começar a cair a ficha, vai começar a voltar em si. Haverá um milagre da regeneração, oh glória. Aí o versículo 39 diz que ele quer andar com Jesus, e Jesus: espera aí, agora não dá mais. Vai. Eita, eu gosto da Bíblia. Marcos capítulo 5, que é o texto correlato a esse, a partir do versículo 18, 19 diz: vai e volta para os teus, oh glória, vai e volta para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes obras fez o Senhor por ti. Quando Jesus chega, a palavra de Deus transforma o ambiente, e daquele lugar ele levanta mais gente para levar Jesus para frente, oh glória. Daquele lugar ele levanta mais gente. Eu quero dizer que eu creio no que Jesus disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas eu vou pregar, e pela pregação Deus vai levantar mais trabalhadores, e eles vão pregar e Deus vai levantar mais. O diabo não vai parar o crescimento desta igreja. Jesus vai conosco. Glória, aleluia. Oh glória. Jesus continua, e no capítulo 8, versículo 43, o texto fala a história de um homem. O nome dele é Jairo. O seu nome significa aquele que ilumina, aquele que dá conselhos, aquele que dá instruções. Este homem, ele é uma referência no meio do povo, porque esse homem é o principal de uma sinagoga.
Os irmãos sabem que as sinagogas surgiram, tomaram a sua importância e conotação, enquanto o povo está cativo na Babilônia e não pode adorar o Deus dos céus e da terra, porque eles estão longe de sua terra. Então agora eles constroem este ambiente, mais do que um lugar, era um ambiente. Mas para que houvesse uma sinagoga, deveria ter pelo menos 10 homens, com uma moral comprovada, com uma moral ilibada. Teria que ser pessoas que os demais não tinham do que acusar. O principal da sinagoga, ele deveria no mínimo ter, eu vou usar essa expressão, não que seja esta, formação em 3 áreas. Ele deveria ter habilidade em 3 áreas. Este homem, ele deveria no mínimo, ele deveria ser um administrador. Por quê? Porque a sinagoga serviria como a prefeitura do povo de Deus. Era ali que eles iriam resolver os seus conflitos. Também a sinagoga serviria agora como uma escola. Era ali que o povo iria adorar ao Senhor. Então, aprender da palavra, ele deveria ter pelo menos habilidade pedagógica. Era ali que o povo ia servir ao Senhor. Então ele deveria entender de teologia, administração, pedagogia e teologia. Era o que envolvia a vida de Jairo. Sempre ele estava envolvido lá com a sinagoga. Mas um dia ele sai de casa, e toda a sua conotação notória no meio da sociedade não impediu que a doença entrasse em sua casa. Toda a fama, todos os conselhos que ele liberou, todas as instruções que ele deu, não livrou a sua casa de passar por uma enfermidade. A sua menina, de tão somente 12 anos, fica doente. Ela fica tão doente que o texto diz que ela vem morrer. Ela parte daquele lugar e agora eles estão chorando dentro de um quarto. E o que Jairo faz? Ele deixa toda a sua religiosidade, ele deixa toda a sua importância e ele vai procurar a Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele conta que a sua menina está doente. Então Jesus disse: calma aí. Mas alguém veio e disse: espera aí, não me incomode mais o mestre, porque a sua menina já morreu. Quantas pessoas preciosas têm a sua vida bem ajustada, a sua vida econômica está no azul, a sua moralidade é boa, ela é famosa no meio da sociedade, ela faz negócios, ela compra, ela vende, ela influencia, mas dentro de casa tem uma doença. Quem sabe o casamento está fragmentado, quem sabe os filhos já foram para a imoralidade e o desvio sexual, quem sabe os filhos já estão na droga. Eu conheço, porque pastorei uma cidade tradicional italiana e sei de famílias que preferem dizer que os filhos foram para Dubai, que os filhos foram para outro país, do que admitir que a droga e a cocaína está destruindo a família, e que tiveram que internar o filho em uma clínica não espiritual, mas uma clínica que vai medicar e vai deixar ele mais para lá do que para cá. Pessoas que a sociedade vê com o seu carro importado, com a sua moto, com um ronco que chama atenção, mas eles estão escondendo morte dentro das 4 paredes da casa, quando na verdade eles se escondem em uma mansão que para alguém ver ou chamar tem que tocar o interfone e ainda olhar para uma câmera. Só que lá dentro da casa a morte já chegou. Só que tem uma notícia: a morte chegou, mas ela só fica enquanto Jesus não está, porque quando Jesus chegar lá, eu recebo uma palavra profética aqui, ó. Deus vai entregar o teu patrão nas tuas mãos nesses dias. Ele não é somente alguém que paga o teu salário. Deus abriu aquela casa para você entrar lá, porque há um milagre de Deus para acontecer, e você leva Jesus e Jesus faz o milagre. Você leva Jesus e Jesus faz o milagre. Jesus vai para aquela casa, Jesus vai para aquele ambiente, e Jesus leva Pedro, Tiago e João, porque Jesus, quando vai, ele leva virtudes: fé, coragem, amor. Olhe para mim aqui, ó. Tem famílias destruídas,
Tem famílias que a morte já entrou, mas se Jesus entrar lá no quarto delas, a morte vai embora e a vida vai predominar. Recebe esta palavra e esta autoridade esta noite. Jesus está entregando uma família nas tuas mãos. Jesus está entregando uma família nas tuas mãos. Tem gente que já parou de sonhar, tem gente que já entregou o sonho lá no quarto da intimidade. Eles não sonham mais, mas quando Jesus chega, há uma transformação radical. Quando Jesus chega, o poder do Espírito Santo. Ei, levante a mão de novo. Perdão, está incomodando vocês hoje. Levante a mão de novo. Hoje eu estou ousado, porque tem gente que não sonha mais, mas quando você chega lá, Deus vai ressuscitar estes sonhos. Prepara-te para ver a morte ir embora e a vida reinar. Eu estou profetizando. Pega hoje, Deus vai te usar naquela casa. Leva Jesus para lá, oh glória. Alguém está recebendo autoridade aqui. Alguém está recebendo coragem hoje aqui. Ei, a menina ressuscita. E o que me chama a atenção é que a ordem foi dar de comer para essa menina, porque sonho morto não é alimentado, mas sonho vivo precisa de alimento. Oh glória. Eita, Deus está entregando alguém nas tuas mãos, que parou de sonhar, que parou de projetar, mas o texto diz: e Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e os 12 iam com ele. Jesus agora vai conosco, oh glória. E você vai entrar naquela casa, se prepara. A máscara vai cair, o pedestal vai quebrar, e eles vão olhar para ti e vão dizer: o que eu faço para ter o que você tem? E você vai dizer: leva para tua casa o que eu levei para minha. E o que é? Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus, só quem é feliz com Jesus, apesar das lutas e das provas, dá o maior brado de glória para o Deus que te salvou. Tanta glória. Os efeitos da palavra em movimento. Igrejas que não vivem milagres são igrejas que não levam a palavra, porque onde nós levarmos a palavra, ela vai fazer milagres. Eu termino este capítulo, porque no capítulo de número 8, também a partir do versículo de número 43, tem a história da mulher do fluxo de sangue. Todos nós já conhecemos esta história, mas nós devemos, pelo menos com temor, analisar a situação que era crítica. Em primeiro lugar, ela tem 12 anos de sofrimento. Sofrer um mês é ruim, sofrer 2 anos é ruim demais, mas sofrer 12 anos é um sofrimento incalculável, pelo menos para mim e para a maioria dos nossos irmãos. Não bastava somente ela ter 12 anos de sofrimento, mas somado a isto, é bom, mas também às vezes é ruim. Ela tem expectativa de ser curada, então ela tem 12 anos de espera, e o texto bíblico faz questão de dizer que ela gastou o que tinha, e foi de mal a pior, diz a Bíblia. Então esta mulher, ela está num ciclo vicioso. Ela procura um médico, o médico diz: não tem mais saída. Então ela junta mais um dinheiro, ela procura mais um médico, este médico acaba captando os seus recursos, mas diz para ela: não tem solução. Ela está há 12 anos sofrendo, há 12 anos esperando um milagre, e ela está simplesmente em um ciclo vicioso, partindo da visão de Levítico, que a vida está no sangue. Pelo seu ciclo menstrual, o seu fluxo de sangue, ela está perdendo a própria vida. Também diz a Bíblia
que ela gastou todos os seus recursos. Olha o quadro da impossibilidade, olha o quadro do impossível ali, está diante dos nossos olhos. Aquilo que é irreversível para a medicina, os recursos emocionais se acabam, os recursos financeiros já eram, os recursos da sabedoria da medicina já não presta mais, porque não alcança a expectativa dela. Só que diz a Bíblia que Jesus está caminhando por ali, oh glória, e quando Jesus se movimenta, a glória de Deus está com ele. Repito, a Bíblia diz em João capítulo 1 e versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não era só alguém com o suor da Palestina e com as roupas talares do judeu, era um homem ungido pelo Deus dos céus, porque era o próprio Deus terra. Ele está andando e a glória de Deus está com ele. Ele está indo e a presença de Deus está com ele. A Bíblia diz que esta mulher, preste atenção para receber, esta mulher com temor e com tremor, ela vai e toca em Jesus. E o versículo 46 diz que a virtude saiu de Jesus e ela recebeu a cura. Pastor, me explica. Tem gente sofrendo, o diagnóstico é contrário, a sentença é certeira, a esperança já foi embora, mas a boa notícia é que Jesus não parou de andar aqui na terra. Ele está comigo, ele está contigo. Se coloque em pé agora.